Como suportar o fim de um relacionamento? De todos os momentos difíceis que passamos na vida, o fim de um relacionamento geralmente está no topo da lista da maioria das pessoas. Não há dúvida de que é um momento de muitos desafios e, na maioria dos casos, até mesmo muita dor. Nos últimos meses, muita gente vem aqui no canal pedindo que eu fale sobre esse tema, sobre o que o estoicismo tem para nos dizer, para lidar com esse tipo de situação, e realmente a gente pode aproveitar muito da sabedoria estoica para transformar esse momento difícil em algo um pouco mais suportável. Por isso eu resolvi fazer uma pesquisa bem aprofundada para descobrir o que o estoicismo tem para nos dizer e quais conhecimentos nós podemos aplicar dessa linha filosófica para superar de fato esse momento que é tão difícil na nossa vida. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo e principalmente se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo que é lançado por aqui semanalmente. O conceito de amor e romance passou por várias mudanças ao longo dos séculos. Se a gente for pegar, por exemplo, a Grécia Antiga, é muito provável que eles tinham uma cultura de relacionamentos bem diferente daquelas que a gente tem hoje em dia no mundo ocidental, por exemplo. Apesar disso, as emoções humanas fundamentais como luxúria, desejo, afeto e raiva ainda permanecem basicamente as mesmas. Mas, ao contrário de nós, humanos, a natureza tem todo o tempo do mundo à sua disposição. Então, mesmo apesar das civilizações terem dado alguns saltos em vários quesitos, a nossa fisiologia não é muito diferente do que era há 2.500 anos atrás. É exatamente por isso que uma filosofia ancestral como o estoicismo ainda é muito eficaz nos dias de hoje, porque os fundamentos permanecem os mesmos. Mesmo apesar de sabermos muito mais hoje em dia sobre o funcionamento do cérebro humano, isso não tira em nada a validade da sabedoria estoica. Inclusive, nós vemos o movimento oposto, onde o estoicismo tem sido usado no desenvolvimento de técnicas modernas, como a logoterapia e a terapia racional emotiva comportamental. Sabendo disso tudo, é essencial que a gente desconstrua o que exatamente acontece quando passamos pelo fim de um relacionamento e por que nos sentimos tão mal quando isso acontece. Em primeiro lugar, o ato de se apaixonar é uma experiência bastante intensa. Tanto que os nossos corpos ativam vários processos químicos que fazem com que nós nos sintamos bem e realizados. Por algum tempo, a única pessoa em que conseguimos pensar é aquela pela qual estamos apaixonados. Em grande parte, esse é um processo químico que tem a finalidade de nos fazer criar uma conexão com aquela pessoa pela qual estamos apaixonados, tudo isso com a finalidade de favorecer a reprodução e a perpetuação da espécie. Porque, na verdade, o objetivo final de toda forma de vida que existe é exatamente esse: reproduzir e se perpetuar. É por isso que depois da chamada fase de lua de mel, esses sentimentos intensos começam a diminuir, até que chega um ponto em que a gente para de ver outra pessoa através de lentes cor-de-rosa. O problema é que muitos relacionamentos não resistem ao término da dita fase de lua de mel, e mesmo depois que essa fase passa e o relacionamento acaba, geralmente ainda se tem um apego muito forte pela outra pessoa. Mas agora, será que esse apego é saudável? Até porque, dependendo do caso, a gente não consegue evitá-lo. Mas será que a gente pode mudar nossa abordagem em relação a esse apego numa situação em que estamos rompendo vínculos com uma pessoa pela qual estivemos apegados por tanto tempo? É aqui que o poder da mente racional entra em ação, poder esse que é uma especialidade do pensamento estoico. Mesmo apesar de não podermos fazer com que a dor vá embora num passe de mágica, o que vai nos ajudar nesse caso é trabalhar na mudança de algumas crenças errôneas que acumulamos para que a gente possa finalmente aceitar a realidade da separação e até mesmo encontrar uma sensação de paz ao longo desse processo. Vamos falar agora sobre algumas dessas crenças e o que os estoicos têm a nos dizer a respeito delas. Esse é o típico comportamento de apego, desencadeado pela crença de que a nossa felicidade depende exclusivamente daquela pessoa com que tu acabou de terminar. A resposta padrão para esse problema é de que existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e isso já deveria ser o suficiente para justificar por que é maluquice pensar que existe apenas uma pessoa que seja compatível com a tua personalidade. Mas a gente sabe muito bem que isso não resolve o problema, porque não importa se existem dezenas, milhares ou bilhares de pessoas no mundo, o grande problema aqui é que tu ainda está se apegando a algo externo. Teoricamente, nós temos bilhões de possibilidades de relacionamentos para experimentar, mas por outro lado, também existe a possibilidade de que nós não sejamos sequer capazes de nos relacionar com pelo menos uma dessas bilhões de pessoas. Mesmo sabendo que esse é um número bastante elevado, isso é algo que está além do nosso controle. Se sofremos por um término de relacionamento porque acreditamos precisar de outra pessoa para sermos felizes, nós cometemos o erro de acreditar que a nossa felicidade depende de um fator externo. E isso é algo que o estoicismo discorda totalmente.
Indo até as bases da filosofia estoica, a virtude seria a única coisa que nós precisamos para sermos felizes. Além disso, viver uma vida virtuosa é algo que está completamente sob o nosso controle. Já um romance, relacionamentos, casamento e até mesmo constituir uma família são fatores que para os estoicos não são estritamente necessários para a felicidade, apesar de sabermos que eles podem potencializar e muito a nossa felicidade. Os estoicos chamam esses fatores de indiferentes preferíveis, que são coisas que podem tornar a nossa vida melhor, porém não são indispensáveis para uma vida feliz. Essa é uma crença que geralmente desperta sentimentos extremos nas pessoas. Pode ser que tu comece a ver outra pessoa como uma posse ou então um objeto de apego. Essa crença geralmente anda junto com o ciúme, que é basicamente o medo da perda. Quando alguém decide acabar um relacionamento, a outra pessoa tende a se sentir injustiçada e pensa que a razão do término é injusta. Em caso de divórcio, essa sensação tende a ser ainda pior, já que uma das partes quebrou a promessa de permanecerem juntas até que a morte os separe. E por outro lado, quando o término envolve traição, outra pessoa se sente, obviamente, enganada pelo seu ex-companheiro ou ex-companheira. Epíteto tinha algumas palavras sábias para nos dizer sobre como devemos nos comportar quando perdemos algo ou alguém que amamos. Nunca diga que você perdeu alguma coisa, mas que você a devolveu. Afinal de contas, se formos parar para pensar, nada neste mundo de fato é nosso. Todas as coisas e pessoas pertencem à natureza. Então é libertador termos a noção de que nada é de fato nosso. Tudo o que temos atualmente é transitório. Algumas coisas vão embora para que outras possam chegar em nossas vidas. Às vezes a dor da separação é tão grande que parece impossível que um dia tu vai conseguir superar essa sensação. Mas se tem uma coisa que não falha são os clichês. E quando dizem que o tempo é capaz de curar qualquer ferida, estão falando nada mais do que a verdade. Essa dor, que no momento da separação parece que nunca vai passar, é algo que pode ser trabalhado. Agora, lutar contra ela não vai ajudar em nada nessa situação. Ao invés disso, é mais produtivo reconhecer esse sentimento, essa dor. Algumas pessoas recorrem a péssimos mecanismos para superar a dor, como por exemplo recorrer ao álcool ou outras substâncias que alterem a consciência para afogar as mágoas. Mas essas alternativas não resolvem o problema. Muito pelo contrário, elas tornam as coisas ainda piores. Já outras pessoas tendem a se isolar após o término de uma relação, o que pode ser até bom, desde que feito com moderação. Para que a gente possa entender melhor como os estoicos encaravam a dor imediata que vem logo após um acontecimento infeliz, a gente precisa recorrer à obra de Sêneca. Sêneca não era apenas um filósofo estoico, ele também era um estadista que tinha uma posição de grande influência no Império Romano, até ter sido acusado de adultério com a irmã do imperador. Isso fez com que ele fosse exilado na Córcega, que hoje em dia é uma ilha que faz parte do território francês. Ele então passa a escrever cartas para consolar sua mãe, que lamentava pela ausência do filho. Eu compreendia que não devia afrontar a tua dor, ainda recente e ardente, para evitar que os confortos a exasperassem e a aumentassem, visto que também nas doenças nada há mais danoso que um remédio intempestivo. Esperava, portanto, que a violência da dor se quebrasse e que, mitigada pelo tempo, a ponto de suportar os remédios, permitisse ser tocada e observada. Resumindo, deixe as lágrimas rolarem. Lembre-se que, em primeiro lugar, tu é humano, e quando o choque inicial diminuir, consuma algumas boas doses de filosofia estoica como curativo para as feridas. Esse canal está aqui exatamente para isso. Pessoal, muita gente me pergunta como começar os estudos no estoicismo, quais livros comprar, quais os melhores autores. Geralmente eu recomendo os livros que foram importantes na minha jornada, mas eu percebi que faltava um material que realmente guiasse aqueles que querem começar a entender melhor o pensamento estoico. É por isso que nos últimos meses eu me dediquei a uma pesquisa aprofundada sobre a história, fundamentos, exercícios e o mais importante, sobre como implementar todo o pragmatismo e a riqueza de ideias do estoicismo no dia a dia. O resultado de toda essa pesquisa está concentrado em Estoicismo, a Arte de Ser Inabalável, um livro digital que é a fonte de pesquisa ideal, não apenas para quem quer aprender os fundamentos do estoicismo, mas também para aqueles que querem aplicar esses ensinamentos de forma prática na sua vida e no seu dia a dia. Se tu quer ter acesso a esse conteúdo, que, modéstia à parte, é uma das melhores fontes de estudo sobre estoicismo, é só clicar no link que está aqui na descrição e começar os estudos agora mesmo. E se tu quer ter acesso a mais conteúdo sobre estoicismo todos os dias, então não deixe de clicar nos links aqui na descrição para acompanhar o meu trabalho nas demais redes sociais. E também já aproveita e dá uma olhada no vídeo aqui do lado, que eu tenho certeza que vai acrescentar algo de positivo na tua jornada. Afinal de contas, conhecimento é poder.